Olá pessoal, eu sou Martinelli da Doma Educação Corporativa. Hoje eu gostaria de conversar com os gestores que frequentemente delegam tarefas, mas não necessariamente essas tarefas são executadas da maneira como eles esperavam. Então hoje eu vou falar sobre liderança situacional, é um conceito clássico, mas que poucas pessoas realmente dominam, e mostrar para vocês como esse conceito pode ajudá-los a minimizar ou resolver esse problema de delegações mal sucedidas. À medida que vão atuando com suas equipes, eles vão tendo resultados, colhendo resultados das suas delegações, e conforme esses resultados vão acontecendo ou não acontecendo, eles vão formulando uma maneira de enxergar como ele tem que gerenciar as pessoas. Então, via de regra, ele acaba tendo uma percepção de como ele deveria conduzir esses processos de delegação e acompanhamento, e ele acaba, sem perceber, aplicando esse conceito, essa ideia que ele criou para todas as pessoas das suas equipes e para todas as tarefas que ele delega. Ele automaticamente acaba fazendo esse processo de delegação e acompanhamento de uma maneira mais ou menos padronizada. Então, os autores Paul Hersey e Ken Blanchard, eles acabaram estudando esse fenômeno e foram percebendo que os gestores, de maneira geral, eles acabam dedicando maior foco dele de atenção junto aos seus colaboradores ou na tarefa, ou seja, falando para as pessoas como essas pessoas deveriam executar a tarefa, realizar o trabalho, ou dando maior ênfase à parte emocional do colaborador, dando incentivo, dando segurança para as pessoas, porque percebem que muitas vezes as pessoas acabam escorregando na execução da tarefa, não por falta de conhecimento, mas por aspectos mais de segurança, de se sentirem seguros ou se sentirem comprometidos para fazer a tarefa. Como eu falei agora há pouco, essa forma de atuação do gestor, ela nem sempre é consciente do gestor. O gestor acaba cuidando desses aspectos, ou voltados para a tarefa, ou voltados para a parte mais emocional, mas o gestor não faz isso deliberadamente. Ele não para e pensa, eu estou me dedicando a isso, eu estou me dedicando àquilo. Ele faz isso meio que automaticamente. E nem sempre ele considera um aspecto que é extremamente importante para a teoria da liderança situacional, que é o nível de maturidade do colaborador para a realização daquela tarefa. Esse gestor teria muito mais eficácia se ele conseguisse diagnosticar qual é o nível de maturidade do meu colaborador para esta tarefa e conseguisse adaptar o seu estilo de liderança para esse nível de maturidade, dando mais ênfase então à parte da tarefa ou dando mais ênfase à parte emocional do colaborador. É isso que eu vou explicar para vocês agora como é que se faz. Então, para que você possa entender esse conceito, saber usá-lo na sua prática, o primeiro ponto que você precisa aprender é entender os 4 níveis de maturidade que o Hersey e o Blanchard propõem. O primeiro nível de maturidade, ele se relaciona a colaboradores que não dominam a parte técnica para a execução da sua tarefa. Então, via de regra, o principal problema desses colaboradores não está na parte do comportamento, na parte da motivação, na parte emocional. Está mais voltada à capacidade técnica, ao entendimento de como é que se realiza uma tarefa. Então, essas pessoas são consideradas pelos autores como M1, ou seja, nível de maturidade 1 para a realização da tarefa. Com o passar do tempo, esse colaborador realizando a tarefa, algumas vezes existe uma probabilidade grande dele começar a dominar mais essa tarefa, entender melhor como se faz a tarefa, mas ainda é observado que ele não tem total domínio dessa tarefa. Quando é que você observa isso? Como é que você pode observar que ele ainda não tem total domínio? Especialmente quando existe alguma coisa fora do script que acontece. Ou seja,
o cliente pediu alguma coisa diferente do que o normal, aconteceu algum problema na execução da tarefa, e nesse momento esse colaborador ele para, ele não sabe como agir com autonomia para resolver essa demanda diferente ou esse problema. Então ainda demonstra que ele, embora já domine um pouco essa tarefa, ele não tem total domínio. Ele ainda tem uma dependência de alguém que saiba mais do que ele para conseguir executar essa tarefa. Esse então é considerado um M2. Já o M3 é uma pessoa que tem total domínio sobre sua tarefa, tecnicamente falando. Então, o M3 são pessoas que já sabem resolver a sua tarefa, inclusive quando ela foge do script. Inclusive quando existe algum problema, existe um pedido diferente da área cliente ou do cliente final, ele mesmo assim ele tem um domínio. Só que não necessariamente ele performa da forma como o gestor esperaria que ele performasse, já que ele tem esse domínio. Vocês lembram de pessoas dentro da empresa de vocês que vocês sabem claramente que ele tem a capacidade para realizar um bom trabalho, mas mesmo assim o trabalho não sai nesse nível de qualidade esperado? Provavelmente essas pessoas estão se batendo com um problema mais de comportamento e não um problema técnico. Então, esse problema de comportamento ele pode estar relacionado ou a aspectos de comprometimento ou aspectos de insegurança. Aspectos de comprometimento seriam aqueles colaboradores que de alguma maneira não se sentem totalmente engajados, com vontade de fazer o trabalho na melhor da sua qualidade. Já problemas de segurança são colaboradores que muitas vezes, embora dominem tecnicamente e embora sejam engajados, são pessoas que para aquela tarefa se demonstram inseguras, têm muito medo de errar e aí também acabam não performando com autonomia, porque de fato precisam ter alguém que as oriente ou que diga que o que elas estão fazendo está sendo feito da forma correta. E quando é que eu vou classificar o meu colaborador como um M4, nível de maturidade 4? Quando ele demonstra que para aquela tarefa ele já tem total domínio técnico, se sente seguro e se sente comprometido para executá-la com autonomia. É bem importante, pessoal, destacar algumas coisas. A primeira, o nível de maturidade para liderança situacional não é uma classificação geral do colaborador. Então eu não vou classificar os meus colaboradores como ele é um M1, o outro é um M2 e o outro é o M4. Não, a classificação é feita por colaborador, por tarefa que ele tem a realizar. O que isso quer dizer? Que o mesmo colaborador para uma tarefa X, ele pode ser um M2. Para a tarefa Y, ele pode ser um M4. Se eu rotulo ele como um M4 ou um M2, eu não vou conseguir adaptar o meu estilo de liderança a essa necessidade do colaborador para que ele possa então fazer o que ele precisa fazer. Isso é muito importante na liderança situacional. Ela não pode ser uma teoria para a gente rotular. A gente tem que entender que existem níveis diferentes de maturidade para cada uma das tarefas. Um outro aspecto que é bastante importante para a gente considerar é que não necessariamente os colaboradores passam dessa maneira didática, M1, M2, M3, M4, para aprender uma determinada tarefa. O que eu quero dizer com isso? Eu posso colocar um colaborador para fazer pela primeira vez uma tarefa e ele já se comportar como um M2, porque de alguma maneira ele já teve contato com essa tarefa, ele já observou outras pessoas fazendo, ou ele fazia alguma coisa razoavelmente parecida. Então não necessariamente ele vai chegar como um M1. Não necessariamente também do M2 ele vai passar a ser um M3, ou seja, eu domino a tarefa, mas eu estou desmotivado para fazê-la. Não, ele pode passar do M2 direto para um M4. Então, essa classificação M1, M2, M3, M4 é uma classificação didática para que você possa observar, mas sem, por favor, não busque rotular e forçar que as pessoas se enquadrem nessa escala.
Agora, imagine um gestor que não consegue fazer exatamente essa leitura de cada colaborador para cada tarefa. O que ele vai fazer? Ele provavelmente vai usar um estilo de liderança que não é adequada para a necessidade do colaborador, para que esse colaborador então aprenda a fazer a tarefa e a realize de maneira autônoma. Um exemplo, eu tenho uma pessoa que é um M3, ou seja, ele é uma pessoa que já domina tecnicamente a tarefa. Só que ele é uma pessoa que ainda está insegura para fazer essa tarefa. Talvez porque ele é uma pessoa muito responsável, ele tem muito medo de errar. Talvez porque essa pessoa tem um histórico de situações onde ele errou na empresa e ele teve uma consequência muito grave, muito intensa. Talvez é uma pessoa que não teve um bom desenvolvimento da autoestima. Então, embora ele perceba que ele domina a tarefa, ele se sente inseguro e recorrentemente ele procura o gestor dizendo: olha, como é que eu executo isso? Olha, eu preciso fazer isso, mas eu não sei exatamente se é assim. Só que ele domina tecnicamente, ele só tem insegurança. Se o gestor não consegue perceber que o que está fazendo ele procurá-lo não é falta de conhecimento técnico para fazer a tarefa, o que esse gestor pode fazer? Ele pode dizer para ele: não, faz a tarefa assim, 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 assado. Então ele dá ênfase na tarefa e não na parte emocional do colaborador. Explicando para o colaborador como é que faz a tarefa, o que ele reforça no colaborador? Ele reforça que de fato esse colaborador não sabe como fazer. Então ele reforça a insegurança do colaborador. Quando na realidade, se ele entendesse que o que está pegando é uma questão mais comportamental e não técnica, ele deveria estar atuando em cima dessa insegurança do colaborador. Conversando com o colaborador sobre isso, mostrando que ele já conhece, mostrando que ele está se demonstrando uma insegurança que talvez até seja esperada num primeiro momento, mas que pode vir a atrapalhá-lo. Mostrando o quanto esse colaborador tem acertado, para que ele possa começar a confiar mais nele e aí desempenhar com autonomia a tarefa. Então, resumidamente, o primeiro nível de maturidade fala de colaboradores que normalmente são comprometidos para fazer a tarefa, mas não dominam tecnicamente, precisam ser orientados para realizá-la. O segundo nível de maturidade fala de colaboradores que já dominam um pouco mais tecnicamente, mas ainda precisam de ajuda para fazer, porque não tem total domínio e podem estar se sentindo muito inseguros ainda para fazer sozinhos a tarefa. Um terceiro nível de maturidade fala sobre aqueles colaboradores que dominam tecnicamente, mas por algum problema comportamental não estão realizando da maneira como deveriam e com autonomia. Esse problema comportamental pode estar relacionado mais à parte de insegurança ou de engajamento com o trabalho. E um quarto nível de maturidade, que são aqueles colaboradores que para aquela tarefa dominam tecnicamente e também se sentem engajados, comprometidos para fazer esse trabalho com qualidade. Eu vou falar sobre os estilos de liderança, os 4 estilos de liderança, mas no próximo vídeo eu aguardo vocês. Até mais.